Tem uma crença que marca técnica não precisa de marca, que tudo é na base do preço, da qualidade. Sinto dizer para você que isso é uma falácia. Hoje a gente vai falar que isso pode ser uma desculpa sua, tá? E embora em setores técnicos o preço, né, às vezes parece falar mais alto ou a capacidade de entrega, tem outros fatores que podem influenciar nas decisões, né, de compra, de um fechamento de contrato. Bem-vindo a mais um TutiCast. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre como empresas técnicas podem se diferenciar. Esse assunto é um assunto muito crítico e que eu venho recebendo muito insights. Ultimamente eu venho conversando com muitos empresários da área e venham sofrendo com muitas dores desses empresários. Alguns deles são de áreas muito técnicas. Eu conversei recentemente com o dono de uma empresa de laboratórios que eles são muito voltados para laudos técnicos para garantir a salinidade e a pureza do ar e da água, né? De ambientes empresariais, de indústrias e até de empresas de varejo, como supermercados e grandes redes de varejo. E a grande dor deles é como chegar a esses clientes sem ter um contato próximo, sem ter uma indicação, né? Captar leads. Grandes problemas é a parte comercial, de fato. E ele diz, Renata, ó, já tentei comprar leads, já tentei fazer marketing, tem gente que fala de tráfego pago, e muitas dessas empresas já têm um fornecedor, né? Esse fornecedor, muitas vezes ele já tem ali o seu preço, às vezes é mais alto que o nosso, não que o nosso seja muito barato, mas ele está praticando um preço muito mais alto, com a margem muito mais alta, e a entrega ou é parecida com a nossa, ou até nem é tão de tanta qualidade. E a gente não sabe o que fazer, não sabe como chegar. Às vezes o cara nem quer receber a gente. Então não adianta a gente mostrar nosso valor. E é isso que a gente precisa entender. A gente precisa gerar valor para o cliente que não está no momento de compra. Então não é sobre performance, se você parar para pensar. Isso a gente precisa entender que tem que existir um esforço na construção da reputação antes de tentar vender, né, de fato. Porque a gente não pode só se apoiar no pilar de ser técnico, de executar da melhor forma ou na qualidade. Outras coisas precisam estar em volta desse pilar. Atributos, benefícios, fatores emocionais. Ontem, numa palestra que eu estava, um gestor, diretor de conselho de governança de uma grande empresa, ele falou, cara, a gente lida todo dia com fatores diretamente emocional de decisões. Às vezes você junta a sua equipe inteira para levar uma tomada de decisão para um presidente, para um diretor, e quando chega lá ele brigou com a mulher, ele não está bem, ele teve uma notícia ruim de saúde, e isso é puramente emocional. Então você tem que estar preparado para lidar com fatores emocionais. E aí, na questão técnica, a gente tem exemplos muito claros para dar aqui. Se você parar para pensar, a NASA. A NASA vende foguetes. E quem é o cliente dela? O único cliente dela é o governo americano. Se você parar para pensar, a NASA fornece foguetes para o governo americano. E por que que a NASA faria camisetas, bonés, canecas, produtos para o público consumidor final? Qual é o intuito da marca querer que o público final tenha a marca NASA como aspiracional, como desejo? Quando tem esse relacionamento próximo, quando tem essa memória afetiva com a marca, isso vai influenciar naquela pessoa que tem o poder de decisão.
E aí ela não vai decidir apenas pelo preço, só visando a qualidade, ela vai pensar também na opinião pública, como essa associação com aquela marca que é querida pelo público, né, vai refletir nele. Imagina o impacto que a opinião pública sobre a NASA vai gerar nas próximas eleições daquele governo, né? Na opinião pública e no voto daquele cara que está fazendo investimentos, que está trazendo para aquele eleitor a ideia, a aspiração de poder ir à Lua. O cara que está comprando aquela camisa, ele sonha de ir à Lua, mas ele nunca vai comprar um foguete. Isso. Quando a gente traz aí para o nosso cenário brasileiro, a gente tem a Anvisa, que ela não vende, né, para o consumidor comum, ela não tem contato direto com o público final, mas ela é um sinônimo, né, ela é uma referência de qualidade. A gente se sente mais seguro quando um produto ele é certificado pela Anvisa, né? Então, embora a gente não se relacione diretamente com ela, ela construiu uma credibilidade que influencia na nossa decisão de compra. Então a gente se sente muito mais seguro em comprar um produto que passou pela Anvisa do que comprar um produto qualquer que não passou pela Anvisa. Virou uma referência e guia os padrões de consumo. Guia padrões de consumo, gera novas fontes de receita, não só para o governo, mas para empresas que são órgãos regulatórios, né? Eu tive em outra empresa que fornece para indústrias do ramo têxtil, que eles têm alguns produtos que precisam de certificações, certo? E aí essas certificações, elas têm um valor para que eles obtenham essas certificações. E aí, recentemente, eles passaram por uma surpresa. O governo mudou uma lei que esse produto ele vai precisar passar por uma nova regulamentação e que essa regulamentação ela precisa passar por um programa de capacitação e esse programa ele precisa ter uma certificação final. Esse programa, essa certificação ela é gratuita, tá? Mas esse programa de capacitação que leva a essa certificação custa somente R$ 100.000. Veja o impacto que tem numa empresa fornecedora de indústrias de pequeno a médio porte, que vai ter que investir R$ 100.000. Você investe R$ 100.000 numa certificação que não te garante que tu vai ter mais clientes. Porque, afinal de contas, o teu cliente, quando tu vai para uma licitação de uma grande empresa, de uma indústria de energia, de uma indústria petroquímica, a licitação é por preço, certo? Tu, como empresa técnica, vai pensar como? Eles vão comprar por preço, vão barganhar por preço, vão ali enxugar, te espremer até o fim e no final das contas, o teu produto ali, ele vai vencer a empresa que tiver o menor preço. Qual é a, qual é a saída que tu vai ter? Qual é a saída que tu tem? Investir os 100 mil e ficar reduzindo o teu preço? Não. A gente pode olhar ali para uma parte de inovação, para uma parte de relacionamento com o público, uma parte de cultura interna. Tudo isso é percebido como marca. E aí ele começa a se diferenciar dos concorrentes, deixando esse preço de lado, né? Ele vai parar de competir pelo preço e aí ele vai começar a se destacar por outros fatores. É igual a Anvisa, gente. Imagina, quem pensava antes em comprar ar-condicionado com celular? Hoje em dia, se o ar-condicionado não for celular, dificilmente você vai comprar, porque você quer economizar energia. Então, se você tem, por exemplo, um fardamento que é anti-chamas, vamos pegar aqui esse exemplo, tá? E há uma licitação na indústria para comprar esse fardamento anti-chamas, mas aí a indústria prefere comprar mais barato. Mas, se a tua marca começa a fazer um trabalho junto aos usuários que vão estar ali na linha de frente, usando fardamento anti-chamas,
mostrando para eles que se eles não utilizarem um fardamento de alta qualidade, eles podem perder a vida, deixar de ter momentos com o filho, poder ter marcas no corpo para sempre, ter memórias irreversíveis negativas. Isso tudo é emocional e isso tudo impacta a vida deles no âmbito profissional, no âmbito pessoal. Isso não tem preço. Isso é a nova revolução empresarial, que são os ativos intangíveis da marca, do negócio. E isso é o que vai fazer impacto real no direcionamento do teu negócio, na escolha do teu cliente final, assim como foi feito com a Visa. Então, se você pensar de forma estratégica, é a forma como a tua marca se relaciona com o teu mercado que vai direcionar como a tua marca vai ser posicionada, como a tua marca vai se diferenciar e como tua marca vai ser escolhida. E quando uma marca técnica desperta esse lado emocional, ela consegue aumentar a visibilidade de marca, né? Ela consegue ampliar o público e abrir novos mercados. Porque aí ela pode usar essa confiança, essa reputação para gerar outras fontes de receita. Isso, imagina só, uma empresa dessas de telefonia, tá? Que decide fazer uma licitação para o catering, o food service para os funcionários. E os valores dessa marca, dentro do compliance das diretrizes de marca, da governança, eles decidem que um fator prioritário é a qualidade de vida e a saúde dos seus funcionários. Mas nessa licitação tem um fornecedor que, dentro do processo ali de catering, ele usa produtos refrigerantes comuns. E tem o outro que fornece refrigerantes com menos adição de açúcar, com menos conservantes, refrigerantes com mais adição de frutas. Ele tem ali, digamos que 10% do valor a mais. E é uma licitação, ele vai escolher pelo menor preço. Só que esse fornecedor, ele tem uma relação mais próxima, tem um bom trabalho de branding, tem uma estratégia de marca muito forte dentro do mercado, com o consumidor final. A pressão é muito mais alta. E aí, no final, dentro desse cenário aqui hipotético, a indústria, a empresa de telefonia acaba escolhendo o mais barato. O que é que pode acontecer aí, Antônio? Qual o cenário possível que isso pode acontecer? Então, dentro desse cenário, a empresa ela vai sentir uma pressão interna para poder se livrar daquilo que não faz parte do DNA de marca dela, né? Então, assim que acabar essa licitação, ela vai sentir essa necessidade, né, de procurar outra marca, algo que ela possa se associar, que vai compactuar, que vai fazer sentido para a narrativa de marca dela. Isso, feito um organismo vivo, né, mesmo, que vai ali expulsando aquele vírus não alinhado com o seu DNA, com o organismo, né, que a gente vai ali, não está condizente, está incomodando, vai expulsando. A própria organização vai se sentindo incomodada e vai mesmo exigindo, né? Então, provavelmente essa marca mais alinhada vai ser novamente é, colocada dentro da licitação e provavelmente ela vai ser contemplada. E é isso, é a virada de chave do branding, é entender que o seu lugar, o seu espaço no mercado, ele está garantido, sabe? No momento certo, ele vai estar com o cliente certo. E é muito sobre os nãos e os sims que a gente vai dizer, marca isso. E no fim das contas, não é sobre foguete, não é sobre preço, não é sobre refrigerante, não é sobre ar-condicionado, é sobre a narrativa que está alinhada, desde a cultura organizacional até o posicionamento de marca. Pensa comigo, como você conta quem você é, a forma que você lida com as pessoas, o produto que você vende,
vai estar muito alinhado com as decisões que a tua gestão toma e os objetivos que você vai alcançar. Tudo isso gera ROI, tudo isso gera retorno, tudo isso é branding. Você precisa entender que sem marca você nem entra no jogo, né? Com marca e uma reputação construída, você abre possibilidades, você abre portas. E aí, quanto mais técnico for o seu setor, né, e isso já está bem consolidado na sua empresa, e aí você desperta esse lado emocional vai ser muito bem percebido. E aí você tem uma possibilidade muito maior de diferenciação. E aí decide quem cresce e quem desaparece. E esse foi mais um TutiCast, né, o nosso segundo episódio. Acesse aqui no YouTube, nas plataformas de streaming, assista alguns spots nas nossas redes sociais e dê sugestões. Quem sabe aparece aqui no próximo episódio. Tchau e até o próximo episódio.